Bom, queridos, aqueles que nos conhecem 10 anos lá no canal Verdade Revelada sabem nossa posição bíblica quanto ao arrebatamento. Nós cremos que haverá segunda vinda, eu acredito que todos aqui creem, só que nós acreditamos também que ela será após a grande tribulação. E nós queremos aqui, inclusive, questionar, quando for oportuno, né, alguns pontos relacionados à segunda vinda, que são: ela será audível, nós poderemos escutar. Ela será visível, nós poderemos ver. E um terceiro aspecto, ela será pessoal, né? Ou seja, haverá uma manifestação física do Salvador na segunda vinda. São esses três pontos que nós vamos discutir aqui. E em relação à marca da besta, nós cremos que ela tem um lado espiritual, sim, e ela também tem um lado físico. Então, ela será visível também. Então, são alguns pontos importantes que nós queremos discutir com o pastor Marcos Samuel e também com aqueles irmãos que estão atentos a muitos sinais que já estão ocorrendo ao nosso redor. Veja bem, queridos, nós já estamos enfrentando uma guerra biológica, estamos enfrentando uma guerra climática e a igreja ainda está por aqui. Então, nós temos que realmente ponderar sobre a importância de nós entendermos essas questões e nos dá o benefício da dúvida. E se a igreja não for arrebatada? E se ela permanecer aqui na terra? Como nós vamos lidar com essa contingência? Segundo aspecto, e se a marca da besta for realmente algo também físico, algo visível? Como iremos identificá-la? Esse é um ponto importante, porque se você não sabe o que ela é, você pode participar dela. Esse é um Capaz de perder perigo, a salvação. Perder perder a a salvação. salvação. Esse é um perigo de morte, né? Morte espiritual, morte eterna. E um outro aspecto importante que nós queremos abordar no decorrer dessa live, né? Eu queria até questionar, e com muito respeito ouvir o posicionamento do pastor Marcos Samuel, é o seguinte: eu já participei do sistema evangélico, né? Vamos dizer assim, e nós sabemos que existe uma corrente teológica, principalmente no protestantismo, que ela é muito voltada para o lado figurativo das coisas, né? Sempre nós temos a tendência de espiritualizar Israel, espiritualizar a terra prometida, espiritualizar a marca da besta, espiritualizar o arrebatamento. E o que eu queria também resgatar aqui juntamente com todos vocês é a questão da visão hebraica, aquela visão dos profetas, dos antigos patriarcas, né? Quanto às questões. Porque a teologia que nós temos, ela é uma teologia, digamos assim, é, pós, Israel, pós judaísmo e etc. Então ela é muito focada nessas questões de espiritualizar tudo. E um aspecto que me leva a entender melhor as coisas é que existe uma visão teológica patriarcal, que chamam de Antigo Testamento, mas eu acredito que é o Taná, as Escrituras, onde as coisas são observáveis de dois prismas, não só o espiritual, mas também o físico. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, são coisas que nós devemos levar em consideração. Porque, veja, quando a gente conhece uma corrente teológica como a protestante, nós ficamos dentro daquela teia. Nós não conseguimos enxergar além daquilo que já foi ali estabelecido, né? Desde o catolicismo com os chamados pais da igreja, depois com o protestantismo Martim Lutero e os pastores contemporâneos atualmente. Então, nós temos que olhar além, e é isso que eu quero trazer para vocês. Eu diversas vezes vou estar citando trechos do Taná, né, o Antigo Testamento, chamamos de escrituras, e vou estar também fazendo ali uma correlação com o que o nosso Salvador ensinou, né? Que o que ele disse não foi diferente do que, por exemplo, Davi escreveu nos Salmos, do que o profeta Isaías, o profeta Jeremias, do que os demais profetas, maiores ou menores, ensinaram. O próprio profeta Daniel também tem muito, assim, a relacionar com
as palavras do Messias em Mateus 24. E são coisas assim que eu gostaria de fazer essa linkagem, né? A gente sair um pouco da ortodoxia teológica, né? Que a gente já está muito acostumado. Pré, pós, meso, esses termos, sinceramente, eu não sou muito focado nesses termos, né? Eu gosto de analisar o que a Neemias, Escritura tem a nos dizer, toda ela, Neemias, né? Para a gente não Neemias, levanta tudo isso. faz uma coisa para mim. Vamos adiantar o expediente. Já que você deu essa introdução, você faz uma pergunta, resumidamente, para o pastor Marcos, relacionado ao arrebatamento. Por gentileza. Avisa aí. Só um instantinho aqui. Você tem 2 minutos e meio, mas se você quiser gastar menos tempo, não tem problema. Pronto. É com você. 2 minutos e meio. Pergunta. Pois não, vamos lá. A primeira pergunta para o pastor Marcos Samuel é: que precedente nas Escrituras nós temos para entender que a igreja seria arrebatada antes da tribulação, né? Eu gostaria de entender, assim, dentro da visão dos profetas, dos patriarcas, onde nós temos um arrebatamento figurado ou invisível, né? Já que todos os textos que nós sempre ouvimos os pastores pregando, eles vêm do Novo Testamento. Então eu gostaria de começar por aí. Onde nós vemos nas Escrituras algum profeta, algum patriarca, algum hebreu, ele dizendo que o povo seria arrebatado de forma invisível, imperceptível, né, não pessoal. Essa seria a primeira consideração. Pode ficar à vontade, irmão. Pode responder. Ok, responderam Neemias. Em nenhum lugar da Escritura você vê isso. É claro que não existe. Em primeiro lugar, porque o arrebatamento não foi proposto, você não vai encontrar isso nos patriarcas, nos profetas. Por quê? Porque isso foi prometido para a igreja neotestamentária. Então, onde é que nós vamos olhar? Então, nós vamos numa linha aqui completamente diferente, né? O Neemias mencionou sobre ortodoxia, falou, vamos falar sobre uma visão não ortodoxa, é o contrário, eu vou ficar na ortodoxia completamente da palavra de Deus. A heterodoxia, eu nem vou discutir. Então, onde é que nós encontramos? Respondendo bem simplesmente, Novo Testamento. O apóstolo Paulo falou para a igreja. Paulo diz que a igreja seria arrebatada. 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele vai falar sobre isso. 1 Tessalonicenses capítulo 2, ele vai falar sobre isso. Ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso encontro com ele, nos ares, peço que vocês não se demovam, porque existiam pessoas no contexto antigo, que ali em Tessalônica, dizendo para os irmãos, olha, o arrebatamento da igreja já aconteceu, o dia do Senhor já começou, as tribulações virão aí. Então Paulo diz, não se preocupe, isso não vai acontecer sem que antes venha a saída, a apostasia, que é a saída da igreja. Então é óbvio que não, respondendo, onde está isso nos patriarcas? Não está em lugar nenhum. Onde está isso nos profetas? Em nenhum lugar dos profetas. Por quê? Porque o rapto é prometido para a noiva do Cordeiro. Quem é a noiva do Cordeiro? É a igreja de Cristo. Então, nenhum lugar, respondendo a pergunta de maneira bem simples, é essa daí. No Novo Testamento, amplamente difundido o arrebatamento. Segundo lugar, onde está que o arrebatamento vai ser invisível? Em nenhum lugar, porque isso não é bíblico. Não tem nenhum lugar dizendo na Bíblia que o arrebatamento é invisível. Pelo contrário, na Bíblia nós vemos arrebatamentos. Os 3 que são narrados, só tem 3 narrados. E os 3 foram visíveis. Nós temos Elias. Elias foi arrebatado ao céu. Foi invisível? Claro que não, Eliseu estava lá olhando. Depois nós temos o arrebatamento de Jesus, em Atos capítulo 1, quando ele sobe ao céu na frente dos seus discípulos. Foi invisível? Não, foi visível, todo mundo viu. E o terceiro arrebatamento narrado nas Escrituras, Apocalipse capítulo 11, as 2 testemunhas são mortas e elas são levadas ao céu à vista de todas as pessoas que estão ali. É invisível? Não. Da onde vem o conceito de um arrebatamento invisível, que as pessoas somem, desaparecem e todo mundo fica assustado? Isso vem de Hollywood, as pessoas estão assistindo muito filme, lendo muito Deixados para Trás, Tim LaHaye e tudo mais, e deixando a Bíblia de lado. Mas se olharmos na Bíblia, não acharemos em nenhum lugar arrebatamento silencioso ou invisível. Beleza, pastor, obrigado pela resposta. Agora é 2 minutos e meio para a réplica do Neemias Gomes.
Muito bem. Com todo respeito, discordando do pastor Marcos, eu creio, pelas escrituras, que o Criador ele não tem dois povos, ele tem só um povo, do princípio ao fim. Tanto é que o profeta Daniel ele vai dizer no capítulo 2 que o reino debaixo do céu será dado aos santos do Altíssimo, eles reinarão para sempre. Se você vê no contexto ali, ele está falando que até o fim de todas as coisas, o Eterno teria um povo escolhido sobre a terra, o povo de Israel. Nós sabemos que quando os discípulos, que eram todos judeus, anunciaram as boas novas, o evangelho, eles faziam isso para agregar aos que iam crendo, agregar os que já estavam com o Messias, todos eles hebreus, todos eles dentro de uma perspectiva profética, né, do Tanar, as escrituras. Então o que acontece? Nós entendemos que do princípio ao fim, o Criador ele não muda, ele é o mesmo. Então se ele diz que seu povo seria sempre um povo só, o povo de Israel, que seria também, agregaria também os gentios, então haveria um momento de receber esse povo. E isso é importante por quê? Porque no contexto do arrebatamento que é pregado, é dito que, não, o povo, a igreja é arrebatada e os judeus ficam na terra para receberem uma segunda chance durante os 7 anos de tribulação do anticristo. Então, eles vão se converter. É isso que o pré-tribulacionismo dispensacionalista ele propõe, né? Que vai haver ali uma segunda opção para o povo judeu, o povo hebreu, né? Já que a igreja, que são cristãos, vão ter sido levados. E é onde o questionamento ele exige uma resposta, né? Por isso que eu trouxe a questão aqui, onde nós vimos isso no Antigo Testamento? Porque se você pegar aqui, por exemplo... Lugar nenhum. Oi? Então, como eu falei, em lugar nenhum, no Antigo Testamento, lugar nenhum. Pois é, irmão. E é essa que é a questão que a gente está trazendo aqui. Se o Criador ele não pôs isso antes, como ele iria, né, como é que o nosso Salvador ele poderia propor uma coisa que não existia? E essa é uma questão importante nós considerarmos, já que o pastor até citou a questão da grande tribulação aí, né, de Daniel 12:1, né, uma tribulação como nunca houve. E é isso que o anjo vai dizer para o profeta Daniel: olha, eu vim te mostrar o que vai acontecer com o teu povo nos últimos dias. Então, está tudo ali, do princípio ao fim. Sim, irmão? Então, você fez a pergunta para o pastor Marcos respondeu e você fez a réplica, certo? 2 minutos e meio de cada. Agora, você continua ainda fazendo mais uma pergunta para ele, fechando ele nas escrituras, né? Você sabe, né? E também o pastor Marcos fecha ele nas escrituras também. Então, isso é para exigir realmente a resposta, para que o pessoal que está nos assistindo possa tirar proveito. Muito bem. E então você faz a pergunta com 2 minutos e meio, viu, Neemias? Vanderlei, deixa eu perguntar. Agora não é minha vez de perguntar? Não, o diretor da programação disse que deve ser feito assim. Na segunda, e na terceira e na quarta rodada, aí fica só você fazendo a pergunta para ele, depois você faz a réplica. Perfeito. Entendeu? Entendi que era um e o outro, perfeito. Isso. A direção que mandou fazer assim. Então, vamos fazer. Então, Neemias, faz a pergunta para ele. 2 minutos e meio. A minha segunda pergunta, ela é baseada em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde Paulo vai abordar, né, aos Tessalonicenses a questão da vinda do Messias. Porque havia um problema lá. Eles acreditavam que estava tão perto que ninguém precisava trabalhar, precisava fazer mais nada. Então, Paulo ele vai elucidar isso dizendo o seguinte aqui, e o contexto fala assim da segunda vinda, até o pastor Marcos já citou, onde diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso soberano, né, o Messias, e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, o Messias estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Então, como é que não vai ser? Ele diz: sem que antes venha a apostasia
e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, a grande questão é que nós temos claramente pela Escritura algo que não pode acontecer sem que seja assim para a segunda vinda. O que é? Tem que haver a manifestação do anti-Messias, filho da perdição, homem do pecado e etc. E meu questionamento é, se o anticristo ele tem que aparecer primeiro para então acontecer a segunda vinda, porque todo o corpo do cristianismo, praticamente todo ele, prega que o Messias virá e então o anticristo se manifestará. Essa é uma grande pulga atrás da orelha que eu tenho, já que Paulo, ele coloca as coisas aqui em ordem. Primeiramente, tem que haver apostasia, tem que se manifestar o homem do pecado, e depois desses eventos, que a vinda do Salvador vai ocorrer. Não antes disso. Então, essa teologia que fala de 7 anos de tribulação, né, onde primeiro tudo se inicia com um arrebatamento precoce, e só então se apresenta o anticristo e os acontecimentos apocalípticos, é uma coisa que não fecha. Essa conta não está fechando em canto algum. Então, eu gostaria de entender como se encaixaria aí esse arrebatamento antes da manifestação do anticristo, ou da marca da besta, ou dessas questões das profecias apocalípticas. Então vamos à resposta do pastor Marcos. Vamos fechar a conta então, pega a calculadora aí que hoje é o dia da matemática. Isso. O texto bíblico aqui em Tessalonicenses, ele usa uma palavra que infelizmente as pessoas tiram do seu sentido. Infelizmente, porque eu digo isso, né, ela aparece só uma vez na Bíblia, em nenhum outro lugar ela aparece, é a palavra apostasia. E a palavra apostasia, ela precisa ser ela tem 2 sentidos. Hoje, nos nossos dias 2021, ela tem um sentido negativo e um sentido positivo. Então, se a gente fala assim, o irmão apostatou, a gente fala, nossa, abandonou a fé, a gente se assusta com isso. A pessoa fala, pastor, tá tendo muita apostasia mesmo, na minha igreja saiu um monte de gente. Por quê? Porque ela tem uma conotação ruim. Hoje, nos nossos dias, ela só tem a conotação ruim. Mas nos dias em que Paulo escreveu no Novo Testamento, em grego, a palavra apostasia, ela não tinha um sentido ruim. O sentido da palavra apostasia é um só, significa sair. Então, quando falava assim, a pessoa apostatou, quando Paulo escreveu, era só a pessoa saiu. Ok? Então o texto poderia ser traduzido tranquilamente assim. Olha, a respeito do arrebatamento da igreja, não fiquem com medo que ele já tenha acontecido. Por quê? Ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a saída. É o que está escrito em grego. A saída do quê? O que é que sai? O que é que a luz do dispensacionalismo pré-tribulacionista vai sair? Não, o anticristo não aparecerá sem que primeiro venha a saída. Perfeito, é o que nós defendemos. A igreja sai, e aí Paulo diz, e seja revelado o homem da iniquidade. Eu não posso pegar uma palavra do 1º século e dar a ela o sentido que eu quero hoje. As palavras mudam de sentido. Todos nós entendemos. Por exemplo, a palavra mártir. O que é a palavra mártir? Se a gente falar assim, nossa, aquela pessoa foi um mártir. A gente fala, nossa, morreu. Mas no começo da igreja, mártir significava ser testemunha, dar testemunho. Então hoje mudou o sentido dela. Por exemplo, anos atrás, nos Estados Unidos, uma vez ouvi de um senhor, um pregador, que eles cantavam, jovens da igreja se reuniam e cantavam, como eu sou gay. Por quê? Porque há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, a palavra gay literalmente significa alegre. Só isso. Mas hoje dá para cantar isso na igreja? Reunir um grupo de pessoas e cantar, como eu sou gay, dá para fazer isso? Não. Por quê? Porque a palavra assumiu predominantemente um sentido negativo fora das escrituras. Então, quando nós olhamos a apostasia, agora fecha a conta. Apostasia significa sair. E o que é que vai sair? O que está prometido na Bíblia de sair? A igreja. A igreja sai e se revela o filho da iniquidade. Espero ter fechado a matemática aí agora. Ok, pastor Samuel, Marcos Samuel, né? Vamos à réplica do Neemias Gomes, e lembrando de que já foi
o Neemias Gomes, que já fez 2 perguntas, né? Então, seria a primeira e segunda rodada, porque depois, quem vai começar a fazer as perguntas é o pastor Marcos, né? Então, a réplica aí do Neemias Gomes. Eu gostaria de discordar mais uma vez do pastor, que o termo grego, ele é, na verdade, decair, ou cair da graça. É realmente o abandono da fé, como nós entendemos. Porque o que o nosso Salvador disse em Mateus 24 foi: virão falsos cristos, enganarão a muitos. Aí é uma apostasia. Virão falsos profetas, enganarão a muitos. Mais apostasia. Só que chega um momento que diz: virão falsos cristos e falsos profetas enganarão a muitos. E chega num ponto em que ele diz que seria um engano tão grande de maneira que os próprios escolhidos poderiam ser enganados. Então, se os escolhidos poderiam ser enganados, como é que eles estão no céu? No céu ninguém pode ser enganado. É uma coisa assim bem lógica, né? Não se pode enganar ninguém que já foi levado. Então, se enganaria os próprios eleitos, eles estarão aqui, passando pela prova. Tanto é que já existem falsos profetas, já existem falsos cristos, mas nada comparado, gente, ao que está chegando por aí. Nós vamos ver a operação do erro, que segundo Tessalonicenses fala claramente que o Criador vai enviar para aqueles que não amaram a verdade antes tiveram prazer na iniquidade. Então, o que está para chegar é de proporções bíblicas. E o abandono da fé não é tipo sair de uma congregação, de um templo, não. Abandono da fé é rejeitar totalmente as escrituras, o Criador, o Messias, rejeitar todos os valores cristãos que nós conhecemos. E o anticristo ele vai fazer isso, por meio do cientificismo, por meio dos milagres, por meio de tantos outros prodígios, sinais que ele vai manifestar. Quem sabe até uma suposta cura para esse problema biológico que aí está. Então, será um engano de proporções tão grandes que, se possível, os eleitos seriam enganados, mas os eleitos não serão enganados. E é isso que nós temos conforto, né, esperança que não vai acontecer, porque as pessoas vão despertar e vão olhar e vão dizer: puxa, realmente, isso aqui não tem condição. Nós não podemos nos arredar das escrituras, da palavra. Já estão rejeitando o criacionismo do Gênesis, já estão rejeitando o patriarcado, que são valores judaico-cristãos, já estão rejeitando um monte de mandamentos já pré-estabelecidos desde a fundação dos tempos. Então imagina a apostasia que vai haver para que então, né, se manifeste nessa aparição do anticristo e seja implantada essa marca da besta, tudo junto, sem que haja o tal arrebatamento. Ok, então nós já vimos aí o Neemias Gomes começando, fazendo 2 perguntas para o pastor Marcos Samuel, né? Então agora nós vamos inverter agora o assunto. O assunto vai ser sobre a marca da besta, né? A marca da besta, se será um chip, será na mão, na testa, é espiritual, como que é esse negócio da marca da besta? Então o pastor tem 2 minutos e meio para perguntar para o Neemias Gomes, formular a sua pergunta, claro, e perguntar para o Neemias Gomes. Por gentileza, pastor, fique à vontade. Vanderlei, eu preciso fazer da seguinte forma, então. Eu deixo o Neemias fazer as perguntas dele, porque como eu combinei com o Alexandre, eu tenho um PowerPoint aqui que ele está numa ordem, que precisa ser seguida. Ah, sim. Okay? Então, o Neemias pode fazer todas as perguntas e aí depois eu faço as minhas. Aí fica, sobre o tema, sobre a marca da besta? O tema da marca da besta? O meu tema agora seria arrebatamento, porque o dele falou de arrebatamento. Então faz o seguinte, deixa ele fazer todas as perguntas e depois eu faço as minhas. Aí fica bem fácil. Então, mas são mais 2 perguntas deles, então. Fica à vontade. Vamos lá. Ô Neemias, você está ouvindo, Pois Neemias? não. Então, faz mais 2 perguntas a respeito do arrebatamento. É isso mesmo, pastor? Isso? Qualquer assunto que ele quiser. Qualquer assunto. Qualquer assunto que você quiser. Pronto. Eu quero fazer em relação à marca da besta. Eu acho então vai que vir, relevante nesse momento. Sim, nós sabemos em Apocalipse 13 que é dito que a marca da besta ela tem uma relação com não comprar e não vender, né? Apocalipse 13, verso 15 em diante, 16, 17, é muito claro.
Então, as circunstâncias em que a marca da besta está sendo descrita, né, circunstâncias econômicas, são questões físicas, certo? Comercializar é uma questão, é um ato, né? Então, tem a ver com a obra, com algo concreto que se pratica, algo tangível. Então, o meu questionamento é, se comprar e vender são coisas físicas, como que a marca da besta ela pode ser uma coisa simplesmente figurativa? Uma coisa invisível, uma coisa espiritual? Porque, imagina, você vai comprar alguma coisa e aí você tem que, sei lá, mostrar algo ou manifestar algo simplesmente espiritual, então não vai ter algo realmente tangível, porque se você olhar no relato histórico de toda a humanidade, Satanás, ele sempre se utilizou de artifícios para marcar um território, pôr a marca dele, com símbolos, com apetrechos. Por exemplo, Nero, ele fazia uma prova de fogo com as pessoas, que era fazer uma fila, e elas tinham que declarar a lealdade delas ao império. Neemias, tá sem áudio. Espere aí. Mas deu para estender a pergunta, Vanderlei. Eu posso ir respondendo enquanto ele vai restabelecendo o áudio. Deu para entender a pergunta. Ok. Tá sem áudio, posso responder? Aí ele vai restabelecendo. Vai respondendo, pode responder. Então, para ficar claro aí, o que o Neemias falou, eu jamais acreditaria em algo, uma marca espiritual. O pessoal inventa cada maluquice nesses dias aí que sem tamanho. A marca é uma marca visível, uma marca física, é algo concreto. Eu quero aproveitar para ajudar as pessoas a entenderem aí na hora da resposta. Por exemplo, recentemente saiu aí, eu vou pedir para o Alexandre projetar a minha tela, aí eu mostro para vocês um pouquinho no que eu entendo a respeito da marca da besta. Não entendo nada como espiritual. Olha aí, reportagens aí desde 2014, o que vem após as tecnologias visíveis. Existem grupos trabalhando para promover roupas, computadores que são colocados sobre a pele. E isso talvez ajude a entender um pouquinho. Por exemplo, aí estamos Apple, Samsung, Google, todas essas empresas, o MIT nos Estados Unidos, há uma empresa americana chamada MC10, eles estão fazendo um tipo de produto que é colocado sobre a pele. Não é um chip, é um adesivo que imita a pele. E com isso eles conseguem comprar, vender, estão abrindo porta, fechando porta. Olha só, vai fazer uma tatuagem? Que tal fazer uma tatuagem que acessa a internet? Então você pode clicar no seu braço, para que um smartphone se você tem acesso a esse tipo de tecnologia? É nesse sentido, olha só, New York Times, novos computadores vestíveis são usados sobre a pele. Olha que interessante, onde foi feito o teste, eles fizeram um pequeno adesivo fino, muito fino, feito com fios de ouro, que é colocado, e agora eles só vão colorir na cor da pele. Então eu não acredito, a Bíblia não defende a ideia de uma marca invisível, no sentido de espiritual. É algo físico, sim, as pessoas não vão poder comprar ou vender sem ter essa marca. Mas a igreja não tem que se preocupar com isso de forma alguma. Olha só os exemplos que existem aí. Por quê? Porque a igreja não vai estar aqui. O texto bíblico, que agora há pouco foi citado por Neemias, dizendo assim, a operação do engano vai acertar, em Mateus capítulo 24, que se possível enganaria os eleitos. Ora, isso foi escrito no livro de Mateus. Quando Mateus escreveu isso, a igreja não existia. Então, Jesus está falando com quem? Está falando com judeus. Mateus é um livro totalmente judaico, foi escrito para provar que Jesus é o Messias. Ele está alertando. Então, quem são os escolhidos em Daniel, capítulo 7, e aqui em Mateus? Os judeus. Deus tem, dentro do povo judeu, os seus escolhidos também. E eles seriam enganados se Deus não intervisse, se Deus não atuasse. Então, é nesse sentido aqui que a marca deve ser entendida, e não o contrário. Não devemos ficar procurando respostas imaginárias. Às vezes, eu tenho a impressão que as pessoas criam espantalhos e batem nos espantalhos. O dispensacionalismo, ele não alegoriza essas coisas, pelo contrário, eu acho que eu sou a vertente dispensacionalista, é a vertente mais textual que tem. A gente só vai espiritualizar quando for ultra necessário e o texto mostrar que é isso.
Fora isso, nós vamos ficar com a literalidade do texto. Então, eu acho que o Neemias talvez esteja falando, apresentando como se eu defendesse algo espiritual, uma marca, um 666 invisível, sensitivo, nada disso. É isso mesmo. É uma marca que vai ser visível, as pessoas vão receber a marca, não será imposta obrigatoriamente, elas vão voluntariamente aceitar, não vai poder comprar ou vender se não tiver a marca. Porém, isso é sobre as pessoas do mundo e sobre as pessoas que se converterem ou permanecerem aqui durante a tribulação. A igreja de Cristo não estará aqui. Neemias, é contigo. Réplica. Agora é a réplica. Vocês estão me ouvindo? Estamos. O sistema desligou o microfone do meu celular e eu coloquei aqui um fone para tentar falar com vocês. Mas vamos lá. Vou discordar do pastor novamente, porque a igreja tem que ser provada no fogo, para que ela se apresente sem mácula, sem mancha, sem ruga, como Efésios fala. Para que a prova da vossa fé seja como ouro é provado no fogo. Você só tira a escória do ouro quando você passa pelo fogo, derrete esse ouro todo, e depois ele passa por um processo de peneiramento para que fique só ouro puro. Então, a minha grande questão, e eu até já pensei em questionar alguns irmãos quanto a isso, e se os irmãos perceberem que não foram arrebatados, perceberem que não vai haver arrebatamento e tiverem que enfrentar a grande tribulação? Porque, normalmente, nós partimos do pressuposto, e eu acho que até meio presunçoso, que não, eu serei levado. Né? As pessoas dizem, não, Deus me ama, Deus é fiel, que noivo vai maltratar sua noiva? Esse tipo de argumento que as pessoas têm, jurando de pés juntos que vai ser arrebatado. Mas a minha questão é, e se? E se forem deixados? E se todos ficarem? Porque, ao meu ver, nós já estamos enfrentando um problema biológico gravíssimo, que é o corona, que é a coroação do anticristo. Corona em latim é coroar, né? Então já começou a nova ordem mundial, os planos para estabelecer o governo do anticristo, marcar com a marca da besta todo o povo. E, enquanto isso, você tem todas as lideranças religiosas, evangélicas, dizendo assim, não, nós apoiamos a OMS, é isso aí mesmo, tem que vamos dizer assim, dar picadinha para os irmãos. E eu vejo que as lideranças, elas estão muito alinhadas com as lideranças políticas, as lideranças né, dos órgãos competentes da saúde, e tipo, nós não houve arrebatamento ainda, então nós não temos que nos preocupar com nada. E eu acredito que esse é um ledo engano, que vai fazer com que muitos recebam a marca, adorem o anticristo, e ainda esperando um arrebatamento que não vai acontecer. Então, esse que é o grande problema do fim dos tempos, né? As pessoas, elas teriam a ilusão, essa é a operação do erro, a grande ilusão, o grande engano que vai acontecer no fim dos tempos. Então, minha pergunta é essa. Não é pergunta, era só a réplica. É o comentário, isso mesmo. Então, o pastor Marcos, na sequência, ele continua fazendo a pergunta ou é o irmão agora que pergunta? Acho que é a última pergunta dele, depois fica para mim. Ah, pode entendi. Concluir. Então vamos lá. Neemias, faz mais uma pergunta para ele, que o pastor vai responder. Pronto, a minha pergunta é exatamente essa. E se o pastor Marcos Samuel, que acredita no arrebatamento pré-tribulacionista, ele estiver aqui durante a tribulação? E se ele não puder comprar e vender, como é que ele vai fazer? E o que ele vai dizer para os membros dele que não se prepararam por causa dele, dizendo que não precisava se preocupar, ficar de boa, aproveitar que ia subir de primeira classe, etc. É essa a questão que eu quero trazer aqui. Então, irmão, 2 minutos e meio para responder. A teologia não faz no se. É a mesma coisa perguntasse para ele assim, e se ele descobriu que o que ele falou está tudo errado? Como é que fica os seguidores dele, as pessoas que acompanham? Mas eu vou responder. Mas teologia não se faz assim. Teologia se faz com a Escritura. A Escritura mostra a igreja fora daqui. De diferentes formas, diferentes textos. O Neemias mencionou que a igreja tem que passar,
que foi dito que a gente tem que passar pelo fogo para apresentar ela de forma incorruptível, santa. Não tem nenhum texto que fala isso, é mistura de argumentos. Em Efésios fala que Cristo vai apresentar a igreja sem ruga, mácula, pelo lavar da palavra, não é no fogo. Olha lá, Efésios capítulo 5, versículo 25. Eu não posso falar que ele está lavando com fogo, ele está lavando com a palavra. Agora sim, a igreja passa por provações, por tribulações, sem dúvida nenhuma. Tem 2000 anos de tribulação, de fogo. Quanto mais fogo a gente precisa? Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. 2000 anos já não purificou a igreja. Se colocar mais fogo, olha a igreja como nós estamos. À medida que o fogo aumenta, nós estamos, esse longo da história aí, olha para a igreja atual. A igreja está mais santa, mais forte ou mais fraca? Se aumentar o fogo aqui, não vai sobrar mais nada. Então nós estamos vivendo aquilo que Deus falou, o pré-anúncio de que a igreja será tirada. Agora, desdobrar isso, falar que o coronavírus é a coroa do anticristo, eu não sei nem por onde ir, não tem nem cabimento falar isso. Por quê? Porque o coronavírus é um tipo de vírus. Já surgiu há muito tempo atrás, não é agora. O nome dado coronavírus agora é para o Covid-19, SARS-CoV-2, existem vários tipos. Aliás, o nome corona, falar que é coroa, olha, eu nem vou nessa direção porque aí vai ser só especulativo. Aí eu posso falar qualquer coisa. Se eu for falar isso aí, que coroa é coroa do anticristo, aí a gente vai sair do tema aqui, o tema tem que ser na Bíblia. Mas o que eu diria, respondendo a pergunta, se o arrebatamento não for pré-tribulacionista, o que vai acontecer? Se o anticristo surgir, preste bem atenção, o anticristo surge, como é que eu sei que a tribulação começou? Haverá um acordo de paz entre ele e Israel, firmou o acordo de paz, derrubou a mesquita lá, fez o templo, você sabe que o pré-tribulacionismo está errado. O que eu diria para você? Imediatamente seja mesotribulacionista. Ore a Deus para que o arrebatamento seja na metade da tribulação. Ou seja, dos males, o menor. Ok? Porque na primeira parte da tribulação, o anticristo ele promove a falsa paz. Mas dizer que ele vai ser a tribulação vai passar toda aqui, isso é praticamente impossível, essa defesa. Por N argumentos na Escritura que mostram que isso seria totalmente descabido. Não faz sentido punir a igreja juntamente quando chegar o momento de punir este mundo. Pedro mostra que isso é um equívoco. O juízo começa de um lado e ele termina em outro grupo. Neemias, agora a sua réplica, Neemias. Eu vou discordar do pastor mais uma vez, porque em 2 Tessalonicenses 1, verso 7 e 8 diz: E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus, o Yeshua, o nome dele em hebraico, desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem ao Pai e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso soberano. Então, o que acontece? Ele vai ser glorificado nos santos dele, na vinda dele, que estão sendo atribulados. Paulo é muito claro aqui, não existe um texto mais claro que esse. Lê o verso 10 também, por favor. E ele vai, eu vou chegar lá, e ele vai também dar paga em tribulação aos que vos atribulam. Ou seja, a igreja vai estar sendo atribulada, que é composta de judeus e gentios, segundo Paulo, em Efésios 2:10 em diante, né, 2, 14, 15. Um povo só, judeu, gentil, grego, não importa. Eles vão estar sendo atribulados e vão ser socorridos na última hora. Tanto é que o pastor disse assim no início do debate, que haverá um tempo de tribulação qual nunca houve. Mas é nesse tempo que o povo será livrado. Ou seja, o povo vai ser livrado na tribulação, né? Então, nós cremos firmemente que o que o Messias disse em Mateus 24 foi muito claro. Aquele que perseverar até o fim é que será salvo. O fim não é apenas 7 anos faltando para o fim. O fim não é 3 anos e meio faltando para o fim. O fim é até o fim mesmo. É até o período total da tribulação. E o que nós entendemos é que há uma importante necessidade das pessoas investigarem no que elas creem. Da onde surgiu o dispensacionalismo, né, pré-tribulacionista, o arrebatamento antes da tribulação? Isso surgiu agora no século XX. Isso é novo. Surgiu lá com
Margaret MacDonald, né, com Schofield, Barney, John Darby, né, o teólogo que formulou o dispensacionalismo. Isso não existia nem sequer no protestantismo medieval, isso nunca existiu nem entre os discípulos. Essa ideia de um arrebatamento pré-tribulacionista, ou que a igreja seria eximida da grande tribulação. Pelo contrário, nós vimos que o Messias, ele fala que depois da aflição desses dias, aí ele viria. É muito claro que ao que vencer é que vai herdar todas as coisas. Então tem que vencer a tribulação. Ok, beleza. Então já terminamos já 4 perguntas do Neemias, não é isso? E aí o pastor respondeu, depois o Neemias fez a réplica. Então o Neemias falou muito mais do que o pastor Marcos. Então agora eu vi que o assunto está mesclado, né? O assunto do arrebatamento, o assunto, inclusive,